Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, ainda falando sobre os pronomes, certo? Pronome pessoal, que ocorre de várias maneiras. Então vamos terminar de ver hoje, certo? Sabemos que na aula passada nós vimos sobre o pronome pessoal do caso reto. Lembra que eu expliquei? Que o pronome pessoal do caso reto vai ter a função, sempre vai ter a função de sujeito e sempre vai substituir diretamente o sujeito, né, que no caso é o substantivo. O exemplo que eu dei mesmo foi esse. Helena foi ao mercado comprar 2 shampoos. Ela não tinha dinheiro suficiente, então voltou com apenas um. Helena é o sujeito, substantivo, certo? Ela é um pronome do caso reto. Logo, ela, certo, estará substituindo o sujeito de forma direta. Viu que não alterou em nada na oração? Pelo contrário, deixou mais claro. A gente evitou repetir o Helena, né, o nome dela, várias vezes. Empregou o pronome ela para substituir o nome e todo mundo entende que se trata de Helena. Simples, né? Expliquei o pronome pessoal do caso reto lá. Pessoal, olha só. Quem não entendeu, por favor, volte à aula passada, a videoaula passada que está disponível. Assista e tente entender. Se não entendeu, por favor, me fale, me procure, para eu tentar explicar de outra forma. Mas não fique sem entender isso aqui, ok? Então, só para reforçar, sabemos que os pronomes pessoais, no caso reto, determinam as pessoas verbais, né? As pessoas verbais podem variar em número. Temos aí nas 3 pessoas do singular, eu, tu e ele. 3 pessoas do plural, nós, vós e eles, certo? Reforçando, ok? Os pronomes serão, né, do caso reto, se eles puderem ser sujeitos da oração e substituir diretamente o substantivo e determinar a pessoa verbal, certo? Sempre ligado ao verbo, é isso. Olha, ela fala alto demais. Temos aí o pronome ela, certo? Que no caso ele se configura como pronome pessoal reto. Ele é um tipo de pronome substantivo, certo? Que substitui diretamente também, substitui o nome, o sujeito, nós vimos lá na primeira aula, certo? E ele é sujeito à terceira pessoa do singular também, ou seja, determina a pessoa verbal. Aqui nós exemplificamos isso nessa análise sintática, então bem tranquilo. Outro exemplo, tu gostas da língua portuguesa. Pronome pessoal reto, tu, certo? E ele é um sujeito à segunda pessoa do singular, certo? É isso. Temos, né, além do pronome pessoal do caso reto, temos o pronome pessoal do caso oblíquo. Nós começamos a ver um pouco dele lá na aula passada. Eu expliquei para vocês que o caso oblíquo se apresenta em 2 formas, sendo átona ou tônica, certo? Tônica com autonomia fonética e sempre com preposição. Átona tem um som mais fraco, depende da autonomia fonética do verbo e é sempre coladinha a ele, ok? Lembraram? Quem lembrou com facilidade, ok. Quem teve dificuldade para lembrar ou de associar, mais um pedido. Volte à aula e veja. Porque essa classe aqui, pessoal, ela não é tão simples quanto, por exemplo, o numeral, que nós vimos aí nas aulas passadas. Ele é mais complicadinho, então exige de você um autodidatismo maior e que você se esforce mais, tá? Para não confundir. Então, o pronome pessoal do caso oblíquo, gente, diferente do pronome do caso reto, olha só, o pronome pessoal do caso reto ele vai substituir diretamente o sujeito da oração, certo? Isso. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai exercer função de objeto. Ele poderá ser objeto direto ou objeto indireto na oração. Aqui eu afirmei, certo? Aí você pode estar se perguntando, mas o que é isso, objeto? Mas como assim? Tá falando de pronome? O que é isso? Olha, muita atenção. Vocês viram isso no ensino fundamental? Aqui pode ser mais aprofundado um pouquinho, mas depende que você tenha essa base. Se você esqueceu, não preocupe, porque nessa aula a gente vai reforçar, vocês vão relembrar. Então, muita atenção, certo? Pessoal, objeto nada mais é do que um complemento da frase, tá? O objeto ele sempre vai complementar o significado de um verbo, porque nem sempre um verbo em sua oração vai dar conta de dar todo o significado para a frase.
Então, ele conta com um complemento na oração, na frase, certo? E o que acontece? Então, esse complemento é determinado de objeto. É isso, tá bom? Se não entendeu, vai ficar claro agora com as demais explicações, tá? Mas nós sabemos, então, que esse complemento, que esse pronome pessoal do caso oblíquo vai substituir o substantivo que tem função de objeto, diferente do pronome pessoal do caso reto, que vai substituir diretamente o sujeito, tá? Aqui ele vai substituir um substantivo que tem função de objeto e não um substantivo que tem função de sujeito, ok? É isso, a diferença do oblíquo para o reto. Então, ele sempre vai complementar o sentido do verbo. Se na frase o verbo não está com o sentido completo, o objeto direto ou indireto, ou seja, o complemento dessa frase, vai, certo, dar significado e complementar o sentido. Olha só, estamos vendo o caso oblíquo. Eu vou dar uma reforçadinha aqui sobre transitividade verbal, tá? Falar para vocês o que é objeto. O que é transitividade verbal? Vou explicar um pouquinho a transitividade. Rola a língua. Para vocês entenderem como funciona o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, por favor, não ache que eu comecei falando de lápis e estou terminando de falar sobre maçã. Não, não é isso. Eu comecei a falar do pronome pessoal do caso oblíquo, mas creio que muitos aí não vão lembrar direitinho como funciona um objeto, um complemento de uma frase e se determina se é objeto direto ou indireto. Então, eu tenho que retomar com vocês a transitividade verbal, os verbos transitivos, para você entender. É isso, tá bom? Então tá, estamos falando sobre pronomes oblíquos. Sabemos que os pronomes oblíquos é o quê? Vai substituir o substantivo que tem função de objeto, certo? Então, olha só. Pessoal, o que é objeto e o que é transitividade verbal? Objeto é o mesmo que complemento verbal. Objeto é o mesmo que complemento. Toda vez que falou objeto, objeto direto, objeto indireto, tenha em mente que é o complemento de uma frase. É o que está servindo ali para dar mais informação, tá? Olha, objeto só vai existir para os verbos transitivos. Sim, pessoal, claro. Por quê? Porque os verbos intransitivos eles não vão precisar disso, porque ele vai ter o sentido completo. Então, não vai precisar de complemento para dar sentido na frase. Então, o objeto só vai existir para os verbos transitivos, ok? E o que vem ser a transitividade? Olha só, transitividade é quando um verbo necessita ou não de um complemento verbal. Porque, afinal, ele pode ser transitivo ou intransitivo, o verbo, tá? Então, é isso. Transitividade é quando o verbo necessita ou não de um complemento verbal, certo? Para ser entendido melhor. Primeiramente, verbos transitivos e intransitivos. O que vem a ser? Olha só, os verbos intransitivos são verbos com significado completo, certo? Então, não é necessária junção de objeto direto ou indireto para complementar o seu sentido. Então, um verbo intransitivo é aquele que, quando você lê, você já tem ali sua informação necessária para entender a mensagem. Então, ele não vai precisar de nenhum complemento para ser entendido, esse verbo, tá? Olha só, referenciações que iniciam e terminam no próprio sujeito, não transitando para um objeto, tá? Verbo intransitivo não precisa de complemento, ou seja, não vai precisar de objeto direto nem indireto, ok? Simples. É simples, não é? Não é complicado. Verbos transitivos, olha só, já os verbos transitivos são verbos que têm sentido incompleto. Olha só, é diferente. Os verbos transitivos são verbos que têm sentido incompleto, então ele vai necessitar de um complemento verbal para complementar o seu sentido, certo? Ou seja, ele vai necessitar sim de um objeto direto ou objeto indireto, ou seja, o complemento, tá? Agora a gente vai ver o que é direto e indireto. Então, conforme o complemento verbal com o qual estabelece a transitividade, podem ser classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos, ou bitransitivos. Antes falava muito em verbos bitransitivos, quando desempenhava as suas funções, mas hoje em dia não se fala mais. Fala é assim mesmo, verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Mas se você ouvir alguém falando sobre o verbo bitransitivo, se trata desse, tá? Não é segredo nenhum.
Eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos intransitivos, ou seja, são aqueles que têm um significado completo. Esses aqui são só alguns, não são todos. Afinal, nós temos muitos verbos, certo? Então, olha só. Nascer, morrer, viver, voltar, chegar, andar, chorar, cair, dormir, deitar, sentar, levantar, sofrer, casar, suceder, proceder. Todos esses verbos são intransitivos. Ou seja, eles têm um sentido completo. Você faz a sua frase e ele tem um sentido completo. A informação adicional que você precisar, por exemplo, a minha filha nasceu ontem, o verbo nascer, por exemplo. Ou a minha filha nasceu. É um sentido completo. Eu sei que uma ação foi feita, foi terminada, ela nasceu, certo? Aí se eu perguntar, mas ela nasceu que dia? Ah, foi ontem. O nasceu ontem, o ontem é uma informação adicional, certo? É esse verbo intransitivo. É diferente de precisar de informação para entender a frase, entenderam? Então, por exemplo, se ela nasceu prematura, se nasceu doente, se nasceu saudável, se nasceu gorda, magra. Gente, tudo isso é informação adicional. A frase, a minha filha nasceu, certo? Ela nasceu, é um sentido completo. A gente sabe que foi uma ação terminada, nós entendemos a ação, então ela não precisa de mais nada. É um exemplo de verbo intransitivo, ok? Ela não vai precisar de complemento para eu entender o que está dizendo, certo? É um verbo completo de significado, entendeu? Então, aí temos exemplos de frases com verbos intransitivos. Valentina nasceu, só faço chorar. Meu pai ainda não voltou. O bebê caiu. Minha filha já casou. Estas razões não procedem. Porque todos esses verbos aqui, as frases em que eles compõem, tá legal, tem um significado legal. A gente entende. O verbo não vai precisar de um complemento pra gente saber tudo. O restante, se a gente quer saber como que a Valentina nasceu, o porquê que eu estou chorando, de onde meu pai voltou, isso é informação adicional, é diferente, entendeu? Então, por isso que é um verbo intransitivo. Vamos ir adiante. Vamos lá, verbos transitivos diretos. Gente, eu estou passando só uma revisão. Transitividade verbal nós vamos ver, se não me engano, mais no final do ano, agora do segundo ano, a gente vai voltar disso aqui, ou é no terceiro ano, não sei. Mas o que interessa aqui é o pronome. Mas eu achei que vocês deveriam retomar isso aqui para entender o pronome oblíquo, tá? Então, olha só. Verbo transitivo direto são verbos, verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um objeto direto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, consequentemente, o meu complemento, o meu objeto vai ser direto, certo? Para completar o sentido do verbo transitivo. Sem esse complemento, apresenta um sentido incompleto. Os verbos transitivos diretos não necessitam de preposição para estabelecer regência verbal com o objeto direto. O objeto direto responde principalmente às perguntas o que e quem. O que e quem, né? Indicando assim um elemento que sofre a ação verbal. Então, olha só, verbos transitivos, desculpe, os verbos transitivos diretos não necessitam de preposição. Então, toda vez que eu falar de objeto direto, de verbo transitivo direto, tenha em mente, ele não vai precisar de preposição. Então, vamos imaginar assim, se ele é direto, ele não precisa de uma ponte, certo? Que no caso seria a preposição. Vamos imaginar que ele não precisa de uma pontezinha para ligar ao verbo, para fazer essa regência, tá? E sempre o objeto direto vai se relacionar a essas perguntas. O que e quem, né? O que é? Quem fez algo? Quem sofreu algo? Certo? Sempre vai ser essas perguntinhas. Exemplos. Temos o exemplo ler, né? Do verbo ler. Os alunos leram os livros. Fazer. Vocês fizeram este projeto? Verbo atropelar. O carro atropelou o pedestre. Olha só. 2 exemplos aqui. Falei lá. 3 exemplos. Aqui eu coloco mais destrinchado, assim. Olha só. Do verbo ler. Os alunos leram os livros. Sujeito aí temos como sujeito os alunos. Predicado é o restante da oração leram os livros. Isso aqui é verbo transitivo direto, leram, porque nós perguntamos, os alunos leram, né? Se não tivesse aqui, os alunos leram. Nós vamos nos perguntar, leram o quê? Certo? Leram o quê? Aqui o complemento da frase, os livros, se trata de um objeto direto. É isso, certo? Por quê? Até porque
leram aqui, ler, é um verbo transitivo direto, tá bom? É isso. Fazer. Vocês fizeram este projeto? Sujeito. Sabemos que é vocês. Certo? Predicado, restante da oração, fizeram este projeto. O verbo transitivo direto, fizeram, né? Porque nós perguntamos, vocês fizeram? Vocês fizeram o quê? O que vocês fizeram? Certo? Nós nos perguntamos. Então, o objeto direto, né, o que responde, o que complementa essa frase para ter um sentido completo é este projeto, certo? Simples. E observe que, olha só, como ele é um verbo transitivo direto, ele não precisou de preposição, tá? Ele não precisa de uma preposição, relativamente. Verbos transitivos indiretos. Olha só, são verbos que necessitam de um objeto indireto para completar o seu sentido, permanecido com sentido incompleto sem esse complemento. Então, é isso. Verbo transitivo indireto é um verbo que necessita de um objeto indireto para complementar o seu sentido, certo? Vou parando por aqui para a gente continuar a explicação na outra aula, tá bom? Até mais, te vejo na próxima aula.